só com um pequeno grupo. Voltamos já. Muito bem, estamos hoje aqui no Veja Só, o pau tá comendo aqui, né? O debate tá bom, graças a Deus, porque nós estamos discutindo uma das questões mais sensíveis dos nossos tempos. É possível ser cristão e não pertencer a uma igreja institucionalizada? Né? Nós estamos aqui discutindo esse assunto com o Dr. Paulo Romero, que defende a ideia da igreja institucionalizada, e com o irmão Rubens, que defende a ideia de que não, grupos pequenos sem vinculação legal, vamos chamar assim, né? Pode ser. Institucional. Podem fazer isso. Então, irmão Rubens, eu lhe fiz uma pergunta no bloco anterior. Como é que a gente vai financiar missões se os nossos grupos são pequenos? E já emendo uma segunda pergunta, porque a sua resposta depois eu vou passar para o pastor Paulo comentar, porque eu estou falando demais. Não existe o risco nos grupos pequenos de o líder passar doutrina falsa? Num grupo maior tem mais gente vigiando, numa igreja institucionalizada para ser pastor tem que passar em 1.500 provas e 500 concílios e tal, além de fazer a faculdade, blá blá blá, né? Então existe mais controle. No grupo pequeno, nós não estaremos mais sujeitos às heresias? Eu penso que sim, o senhor está correto, por isso que eu não apoio a questão envolvendo grupos para nada de prática religiosa voltada ao interesse ou à necessidade de ser salvo. Eu penso que você quer cantar para o Senhor, não é pecado, não é errado. Você quer se reunir com irmãos para orar, para cantar, não é pecado, não é errado. Agora, se disser para mim, precisa fazer isso para ser salvo, eu vou dizer que o Jesus das pessoas que dizem isso é desse tamanho. O meu Jesus é gigante, é poderoso, ele morreu por mim. Morreu pelas pessoas que eu posso levar o Evangelho. Então ele disse para nós, para pregarmos o Evangelho a toda criatura. A gente chega e mostra o Senhor Jesus para as pessoas, né? Mostra a realidade do Evangelho. E as pessoas se convertem do seu mau caminho. Aquele que roubava não rouba mais, o que trapaceava não trapaceia. Exatamente a pregação de João Batista. As pessoas diziam, e agora o que faremos nós? Você tem 2 capas? Dê uma. O irmão estendeu a mão pedindo, você auxilia. Não foi mandado que ninguém fosse para a igreja. Aliás, pastor, eu queria ver um dia a Ruth indo para uma igreja, uma mulher de Deus igual Ruth, igual Esther. Essas mulheres não foram para a igreja, elas não tinham igreja, elas não frequentavam a igreja. Abraão foi chamado amigo de Deus sem saber o que é uma igreja evangélica. Então, por que as pessoas que serviam, vamos dizer, o termo servir não gosto muito de usar, porque o Messias não veio para ser servido, ele veio para servir, né? Esse termo servir a Deus para mim, eu não encontro isso quando eu leio de forma linear na Bíblia. Eu vejo de outra forma, mas porque essas pessoas... Servir a Deus não tem na Bíblia? Não, o Messias falou que ele veio para servir, não para ser servido. Messias. Ele falou, Paulo também falou, ele não é servido por mão de homens como se precisasse de alguma coisa, porque ele mesmo dar o ar, a vida que nós precisamos. Paulo fala que ele é servo de Cristo. Ele se fez servo, é aquele servo que se fez servo, mas não que o Messias pediu para a gente ser servo dele. Eu posso me fazer servo de quem eu quiser, mas se eu disser que o Messias pediu para alguém ser servo dele, ele disse que não há necessidade. Quanto ao ensinamento também, na carta de Pedro está escrito que não há necessidade que ninguém vos ensine. Ele fala, digo isso acerca dos que vos enganam. Não há necessidade de que ninguém vos ensine, porque a unção que permanece em vós é a segunda, a primeira de João. João, Não é isso, irmão? Está escrito dessa forma. Bom, digo isso acerca dos que vos enganam. Verdade. Não é verdade? Não há necessidade que ninguém vos ensine. Foi o Espírito, a unção que desceu em Pentecostes. Vamos lá. Fazer um comentário sobre essa última parte. Sim, irmão. O termo igreja, eclésia ou eclesia, no grego do Novo Testamento e no hebraico no Antigo Testamento, kahal, significa assembleia. E é assim que Deus tratou o seu povo no Antigo Testamento. Reuniu o seu povo em assembleia. Por isso Deus instituiu as festas da Páscoa, dos tabernáculos, no Yom Kippur. Eu quero o ajuntamento, né? A tenda era a tenda da congregação. Uma outra versão diz a tenda do ajuntamento, né? Então Deus quer o seu povo reunido. E isso é por isso que a Ruth não conseguiria mesmo frequentar uma igreja, porque a igreja ela surge em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 18. Acho que ela ia à sinagoga, não? Exatamente. Ela ia ao templo e assim por diante, né? Ao tabernáculo. Então, nós vamos ver que no Novo Testamento, Jesus não abre mão disso. Você sabe aonde está isso? Em Lucas 15, na parábola da ovelha perdida.
Aquela ovelha, eu não quero mais saber do rebanho. Eu posso seguir minha vida separada do rebanho. Talvez a gente pudesse até colocar isso na mente da ovelha, só para ilustrar. Não é isso que o texto diz. Mas talvez alguém, olha, a ovelha partiu, foi embora, está sozinha, porque ela não quer mais fazer parte. Mas o dono, o pastor, não aceita essa situação. Ele nem olhou para o rebanho dizendo, eu tenho 99, uma só não vai fazer falta. Não, aquela ovelha é preciosa, ele vai atrás dela, até trazê-la de volta para o redil. Não é para o redil, é para deixar solta. Está escrito assim, pastor, eu li de forma linear e li diferente. Sim. Não deixou presa, deixou solta pastando. Sim. Essa conotação de deixou presa, o evangelho realmente repete. Mas não é isso. Ela não está escrito que ficou presa, não. Ninguém está falando de ficar preso aqui. O redil? Não. No redil era onde ela ficava à noite. No aprisco, irmão, mas lá está escrito para nas montanhas. Proteção. Largou solta nas montanhas, é o que está no texto. Sim. Só ler de forma linear. Proteção, mas ele foi lá e buscou e trouxe de volta. Ainda trouxe sobre seus ombros. Então, o pastor, ele não aceita essa situação. Quer ver o seu povo reunido. E a gente vê isso. Veja bem, Pentecostes começou numa assembleia, com o povo reunido. Estavam juntos lá. Maria, a mãe de Jesus, ela podia muito bem olhar para aquele grupo e dizer, eu ir lá orar com vocês? Vocês abandonaram meu filho? Onde vocês estavam quando meu filho estava lá na cruz? Eu estava lá, vocês não estavam. Eu falaria. E outra coisa, você vem me falar de Espírito Santo? E eu já tinha experiência com isso há muito tempo. Uma experiência que ninguém teve, só ela. Ninguém teve, exatamente. Mas Maria é humilde, ela vai lá para o cenáculo e com cerca de 120 pessoas. Pentecostes não aconteceu de forma isolada, aconteceu no grupo, aconteceu numa assembleia, no povo ali reunido. E ali é o corpo de Cristo está reunido. Então isso precisa ser valorizado no Novo Testamento. Se alguém não se dá bem numa igreja, vai para outra. São milhares de igrejas. A pergunta é para quê, irmão? Para ser salvo? Não. Para você crescer. Então chegou onde eu queria, não é para ser salvo. Não. É para ter uma vida social com irmãos, para ter o que fazer. Agora, para ser salvo. Nenhuma igreja salva. Então, nós sabemos disso. Para que eu vou para um local que não me salva se eu quero Quem salva é Jesus. Exatamente. Mas uma vez que você é salvo em Cristo. Eu quero ser salvo. Peraí. Me corrijam se eu estiver errado. Eu vou mencionar aqui um texto da Bíblia, de Efésios. Certo. E o senhor comenta e depois o doutor Paulo comenta o mesmo texto. Certo. Em Efésios, o apóstolo Paulo diz que aquele que subiu foi o que tinha descido e ele estabeleceu vários grupos de pessoas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com um objetivo. O aperfeiçoamento dos santos. Até que... Não, para a obra do ministério. É para a obra do ministério. Até que cheguemos à perfeita varonilidade. O senhor já chegou à perfeita varonilidade de Cristo? Eu já cheguei à perfeita conclusão do que está escrito em Efésios quando eu li de forma linear. Tá, vamos lá. Pode falar. Passa para nós. De forma linear você encontra Paulo corrigindo aquele pessoal e dizendo: eu, prisioneiro de Cristo, rogo-vos pela compaixão do Messias que ficais cada um na posição que você foi chamado, porque ele mesmo que subiu ao céu, levou cativo o cativeiro, o que colocava o homem debaixo do sacerdote para chegar a Deus. Pode ler que vai entender isso. Ele mesmo deu, ele que deu, passado exemplo, uns para pastores, outro para mestres, e vai até que não sejamos mais meninos da fé, levado por vento de doutrina, por boca de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Leia tudo, irmão. Quando o pastor seu mandar você ler um pedacinho, pegue antes e lê até depois, que você não vai ficar mais na igreja. Mas eu mencionei o trecho inteiro. Agora eu quero saber como é que o senhor não enxerga a igreja aí. A igreja é para aperfeiçoar o crente. Até que você não seja mais menino na fé. Se você já sabe que Jesus morreu por você. Não. Agora o senhor está torcendo a escritura. Lá. O texto diz: até que todos alcancemos a perfeita varonilidade de Cristo. E não seja mais menino na fé. Sim. Tá logo depois. Cristo não era menino na fé. É isso que Paulo está falando. O nosso alvo é chegar a Jesus. Até que as pessoas que são discipuladas não sejam mais meninos na fé e não sejam mais levadas por doutrina de homens que com astúcia se enganam. O senhor está cometendo o erro que o senhor condenou aqui. Você está em casa, lê o texto Dá todo. A Bíblia aí para mim. Dá a sua Bíblia que eu leio. Não, aqui não tem capítulo nem versículo, o senhor não vai achar nem eu. Irmão. Efésios capítulo 4, o senhor pode ler, por favor? Aqui não tem capítulo nem versículo, aqui a gente lê direto e entende diferente. O doutor Paulo Romero, o senhor tem que comentar, eu estou falando demais. O diretor vai brigar comigo.
Capítulo foi divisão moderna. Você lê um pouco antes dos capítulos sempre. Não para em capítulo, não. Passa por cima. Então, nós foi inclusão na Bíblia. Rubens, nós não precisamos ficar preocupados com isso que você está dizendo. Porque colocar os epígrafes, colocar os comentários, isso aí nada ajuda. Isso aí nada atrapalha. Mas será que o cristão sabe disso? Não, isso o cristão fala atrapalha. Que quem colocar na Bíblia acrescentar recebe as pragas do Apocalipse. São tantas versões. São tantas versões. Se você não se der bem com a corrigida, vai para a atualizada, NVI. É igual hoje. É igual a instituição religiosa. O rei bem nessa vai para outra. Vai para a Bíblia de Jerusalém. Olha, são Ave Maria, tem um punhado de versão. São as multiformes da religião. Olha, desculpa, mas esses seus argumentos não param de pé. Lê o texto para mim, pastor. Olha o que diz Efésios. A minha Bíblia, não sei se vocês querem uma linguagem mais atualizada, a minha é corrigida. Diz assim, a partir do versículo 11: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A cabeça, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Perfeito. Rubens, Jesus valorizou a igreja. Valorizou, não tem dúvida, ele morreu por ela. Ele fala com várias igrejas. Várias pessoas. Começar com Éfeso, termina com não denominações religiosas. E eu vou dizer para você, tinha igrejas de Apocalipse grandemente encrencadas. Terrivelmente encrencadas. Pérgamo, por exemplo, praticava a doutrina do nicolaísmo. Sim, veja bem. É bom que a pessoa pesquise o que é nicolaísmo. Sim, nós sabemos disso. Mas para todas elas, Jesus ofereceu uma promessa. Não fechou a porta para nenhuma delas. Tem no meio de vocês isso, tem isso que eu abomino, tem outros que me dão náusea, mas para todas elas, Jesus ofereceu uma recompensa, algo que vencer. A pessoa, então, não a denominação. A igreja é a pessoa, é porque na mente do cristão, geralmente está a igreja muito confundida, entrelaçada com instituição religiosa. Não estou aqui para defender denominação. Assembleia de Deus não salva, a Batista não salva, os presbiterianos não salvam, nem a minha igreja salva. Quem salva é Jesus. Mais uma vez você se identifica com Cristo, Ele vai dizer para você onde você vai servi-lo. Porque você já viu uma orelha andando sozinha. Mas se ele não disse durante todos os evangelhos para ninguém servi-lo, como vai dizer agora? Deixa eu terminar. Você já viu uma orelha andando sozinha por aí? Você já viu um pé andando sozinho por aí? Não, preciso do Messias para ir para o céu. Você já viu um pé andando sozinho? Não. Eu estou cansado do corpo. Já carreguei peso demais. Agora não quero mais saber. Você já viu um cotovelo andando sozinho? É corpo. Ô, irmão Heber. Agora outra coisa, Rubens. Quando uma pessoa, ela encrencou numa igreja, ela não se deu bem numa igreja, ela tem opções. Ora a Deus. Aonde ela vai servir a Deus? Pode ser que ela seja o problema. Exatamente. Mas para quê? Para ser salvo? Você não precisa. Não é só salvo, irmão. Mas o que eu quero é ser salvo. Eu penso que aqui esse planeta... Mas você já não está salvo? Não, salvo daqui para ir para a vida eterna, para ir com Cristo. Exato. É essa que é a minha vontade. E o crescimento espiritual? Eu preciso só da graça do Senhor Jesus. A Bíblia ordena que nós devemos crescer. Como assim? Não, espera um pouquinho. Agora, tem essa questão que o senhor ficou de esclarecer para nós também. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo João, o apóstolo Judas, deixa Judas para Zelote. Não, mas eles não estabelecem doutrina nas escrituras sagradas? Sim, conforme a doutrina de Cristo. Porque se alguém vir ter convosco e não trouxer essa doutrina, que é segundo a piedade, que seja... A doutrina de Cristo é amai-vos uns aos amei. É isso que agrada a Ele. É o que nós devemos fazer apenas, amar as pessoas. Não é a única doutrina do Novo Testamento, irmão? Por exemplo, quando o senhor tem que conversar com alguém que pensa que Cristo se reencarnou várias vezes, o senhor usa o que para conversar com essa pessoa? O senhor não usa a doutrina da única encarnação de Jesus por meio de Maria? Referencial. Conforme o ensinamento dele, certo? Então, isso é doutrina.
E não é amai-vos uns aos outros, é Jesus Cristo nasceu por obra do Espírito Santo, do ventre de Maria e papapá. Mas eu digo para a conduta nossa, entendeu, irmãos? Como filhos de Deus. Mas quando eu converso com alguém que tem outro tipo de crença, é conduta também. Sim, devemos amá-los também. Claro, e evangelizá-los, usando as Escrituras. Vocês tomam Santa Ceia? Como é que é? Irmão, eu peço que você que está assistindo, leia sobre a Santa Ceia de forma linear, pegue Coríntios e leia tudo. Tá certo? O que o senhor descobriu nisso lá? Nisso que eu vou dizer, não vos louvos, por quanto vós reunis, não para melhor, senão para pior. Até sempre. Leia o texto todo, você que está em casa. Continua aí, você um vai pouco ver mais no texto. Aí vai chegar um momento que ele diz Ele vai assim, dizer, quando vos reunir num lugar, não é para tomar a ceia do Senhor, porque cada um tomando antecipadamente, come sua própria ceia, assim uns se embriagam. Isso. Outros ficam, embriagar, está falando da ceia protestante, não está falando. Mas Jesus, mas o outro. texto de 1 Coríntios... Leia de forma linear. Não, eu quero saber onde ele vai chegar, eu quero saber onde... E depois? Não, depois daquilo que inventaram, chamado de versículo 23... Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído. E aí ele usa. Repartiu, do exemplo de repartir o pão. Exatamente, ele manda seguir esse exemplo, não manda? Repartir. Vocês fazem isso? Sim, repartimos o pão como estamos aqui agora, repartindo. O pão é o Messias. Repartir o pão é espiritual. Quer dizer que não tem pão nem vinho. Claro que não, é semitraica, divina do catolicismo. Como é que é o negócio? O batismo é o ensinamento que João Batista deu, ensinamento. Jesus não tinha, os discípulos de Jesus não batizavam? Jesus não mandou batizar? Se for para remissão de pecado, jogar na água e tirar, por que Jesus foi jogado na água e retirado se ele não tinha pecado? Essa era a pergunta que eu ia fazer para o senhor. O conceito é errado, é só ler de forma linear. Então o evangelho está errado? Não. A pregação do que está sendo dito para as pessoas não está conforme na Escritura. Por que Jesus se você foi ler linear, batizado, cai a pastor? ficha. Para cumprir a justiça de Deus. Mas essa é uma coisa que eu também não entendo direito. Por que Jesus foi batizado se ele não era pecador? Ele fala que tinha que se cumprir todas as coisas conforme está escrito dele. Está escrito dessa forma, né? Tá, eu sei. O que está escrito eu sei. Eu quero saber por que Jesus foi batizado. Porque ele foi contado com os transgressores. Ah, então ele estava assumindo o nosso pecado e nós não temos que batizar? Nós temos que ensinar as pessoas sobre a verdade, porque só a verdade vai libertar, e por amor ao próximo nós repartimos o pão, ensinando também para as pessoas. Como é que o senhor interpreta o quem crer e for batizado será salvo? Todo aquele que crer sendo ensinado será salvo. Aquele que aprende as coisas do nosso Pai, o que Ele quer de nós, irmãos, eu penso que é a mesma coisa que nós queremos dos nossos filhos. Que vivam todos em harmonia, que vivam em união, né? Segura essa palavra do irmão. Dr. Paulo Romero, os gnósticos não ensinavam exatamente isso, que a salvação vem pelo conhecimento? Sim, um conhecimento, os iniciados, né, tinham um conhecimento secreto, então eles tinham muito voltados para isso. O senhor acabou de defender uma heresia. Eu não sei se é heresia, eu sei que assim... O gnosticismo, a mais antiga heresia do Novo Testamento. Uma classe especial de pessoas que tinham um conhecimento, né, diferenciado. Tá vendo como é importante estudar teologia? Eu defendo, irmão, que o sacrifício do Messias foi perfeito no madeiro e nos deu uma possibilidade de melhor chegar ao Pai, porque antes havia todo um processo litúrgico. E onde você lê isso? Na Bíblia, de forma linear, não em capítulo e versículo. É importante. Tá bom. É diferente quando você lê de forma linear. Pode ler para ver. Tá. Não, nem vai pôr as fotos hoje, nem o Vejam Só Que Coisa. A gente tem que fechar essa questão aqui. O irmão Rubens, uma outra coisa que eu queria que o irmão explicasse para nós também é que o Dr. Paulo Romero, a gente tem que apertar ele também, né? Certo. Uma das coisas que os desigrejados questionam muito, e até certo ponto eu vejo que eles têm toda a razão, é essa questão da estratificação da liderança, da burocracia dentro das igrejas colocadas. Certo. Os pequenos grupos, eles se articulam sem liderança? Na verdade, o que eu conheço da questão envolvendo desigrejado é um termo associado a todas as pessoas, conforme foi feito no editorial, foi dito, que não estão mais na igreja evangélica, mas que se consideram pessoas que estão nos caminhos do Senhor, no caminho do Senhor, no caminho de Deus e que têm certeza da salvação. Isso. Então, dentro desse meio, você tem pessoas que se reúnem de forma litúrgica, que não é o grupo que eu faço parte, a não ser, volto a dizer, as pessoas que me chamam para ir dar algum estudo, até para aprender alguma coisa, e que eles têm a prática, eu não condeno, eu não falo que estão errados, até porque não sou ninguém para dizer isso. A única coisa que eu defendo nesse contexto, entre desigrejados que fazem liturgias, que fazem práticas religiosas e os que não fazem, a única coisa que eu defendo nisso é que, para a salvação, não precisa nenhuma prática religiosa. E para espalhar o evangelho? Aí sim,
no trânsito, na rua, você é Sargento Garcia 24 horas querendo pegar o zorro. Você não é uma hora evangélico e outra hora é um trabalhador que não fala da religião, mas sai para evangelizar dia de domingo. Não. Para mim, você evangeliza o tempo todo, é o que a gente faz. E para onde essas vidas vão? Para Cristo. Para quem iremos nós, se só em Ti a palavra de salvação? Sim, mas elas não vão aprender em algum lugar? Onde serão batizadas? Então, Cristo segmentou isso à igreja protestante. Como a igreja protestante pode tomar para ela essa... E onde ficam as outras igrejas religiosas, outras denominações religiosas? Eu não entendi. Porque parece que o Messias, ele colocou a condição de você chegar a ele passando pela igreja evangélica. Senão não chega a ele. Parece que isso é uma coisa que está na mente das pessoas evangélicas. Até onde eu sei, quem nasce de novo já está inserido no corpo de Cristo, que é uma igreja. É a igreja mística, como o irmão. E ele se junta com outros cristãos para aprender a seguir Jesus. Pode ser se quiser, mas não para salvação, tá certo? Ou precisa disso para salvação? Sabe que quem seguir o seu exemplo não vai fazer nunca mais missões. Nós no Brasil não receberíamos o evangelho, estaríamos condenados, como alguns países estão, porque não tem financiamento para mandar missionário para lá. Não receberia o conhecimento da igreja religiosa. Conhecimento, tá vendo? O senhor está usando a palavra dos gnósticos. Irmão, abre seu olho. Eu uso a palavra porque está escrito conhecereis. A palavra conhecimento está inserida. Os gnósticos dizem a mesma coisa. O Messias também. Mas eu repito por conta dele, não dos gnósticos. Agora, a gente está chegando ao final do programa. Eu preciso que o senhor me explique dois conceitos que o senhor não mencionou aqui. A gente volta outro dia, deles. Não convidar. Não. Dois conceitos. O que é pecado e o que é arrependimento. Perfeito. O irmão perguntou sobre as questões de reuniões. Quando eu reúno o pessoal... Porque o tema era desigrejado. O senhor mudou o tema aqui. Eu reunir as pessoas e digo o seguinte, gente... A transgressão da lei é a transgressão do que o Criador mandou para nós. E o que ele mandou é amar a ele sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Certo. Se você não transgride nenhum nem outro, você não pecou. Ou seja, se você não cometeu impiedade, pecado contra o Altíssimo, iniquidade, pecado contra o Altíssimo, e impiedade, pecado contra o seu próximo, você não pecou. Então eu ensino às pessoas o que é pecado e deixo livre. Está livre. Quer pecar? Peca. Não quer, não peca. Você já sabe o que é pecado e o que não é. E o que é arrependimento? Arrependimento é se arrepender das más práticas, das más obras e agora fazer, e ter, como está escrito por Paulo, ações de graça. Ações dignas da graça recebida. Eu não tenho que me arrepender dos meus pecados? Eu penso que precisa se arrepender de cometer mal às pessoas e não voltar a cometer mais, porque senão, se voltar a crucificar a Cristo, para isso nada adianta o sacrifício. Entende, irmão? É o que eu li nas escrituras de forma linear. Você que está assistindo, se lê de forma linear, não custa nada. É pecado, irmão, ler de forma linear. Não, eu estou lendo a Bíblia exatamente assim. Então, e quanto mais eu leio, mais eu me apaixono pela obra de Deus e pela igreja. Ao contrário do senhor. Eu não estou entendendo a conexão. Pela denominação, você está dizendo. Não, senhor. Eu me apaixono pelas pessoas e não pela denominação. Pelas pessoas, o senhor não quer nem se reunir com elas, se reúne só quando é convidado. O senhor acabou de falar alguma coisa, eu estou lá para servir. Tá aí. As pessoas, servir os outros. E para ser servido, o senhor não... Não, irmão, o senhor não precisa de nada, o senhor já tem tudo. Não, eu tenho trabalho, eu vivo disso. Servir-vos uns aos outros em amor. Não, estou falando espiritualmente. Espiritualmente eu aprendi, como o senhor mesmo citou a passagem, que não há necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção que está em vós capacita todas as coisas. Isso é verdade e isso não é mentira, está escrito assim. O senhor conclui, doutor Paulo. Eu vejo assim, muitos dos desigrejados querem viver da forma como eles acham melhor, sem se submeterem à palavra de Deus. E isso é muito temerário, porque é a palavra de Deus quem dá o norte na nossa vida. É interessante, o apóstolo Paulo, ele fala isso a Timóteo na sua segunda carta. E quando ele escreveu a sua segunda carta a Timóteo, faltava mais ou menos uma semana para ele ser decapitado. E mesmo assim a ênfase dele é na palavra. Então ele diz, Timóteo, eu solenemente te encarrego, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E a segunda piedade. A sã doutrina. Isso. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres ou doutores segundo as suas próprias cobiças. Então, é muito temerário isso. Por exemplo, disciplina. A Bíblia fala de disciplina. Mateus capítulo 18, a ética de Jesus. Se o teu irmão tiver alguma coisa contra você, vai lá e fala com ele. Se ele não te ouvir, chama mais alguém, mas não tem quem chamar. Não tem nem como levar público, porque não tem o grupo, não tem a assembleia, não tem a eclésia, a igreja. Como é que essas coisas tem começam as pessoas, a faltar? Irmão. Você chama as pessoas para poder ir lá.
e ver se apazigua, porque ali é o texto que fala, onde tiver dois ou três, lá onde no momento que estiver acontecendo a coisa. Imagina alguém esperar ter um problema para levar para a igreja. As pessoas que trazem problema para as igrejas, os pastores nem gostam. Essa prática, na verdade, diz respeito à igreja. Não, mas a igreja institucional. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Quero agradecer ao irmão Rubens e ao pastor Dr. Paulo Romero, que aqui estiveram. Infelizmente, o nosso site ainda não está operacional, mas assim que estiver, a gente vai pôr o contato desses irmãos para que você depois escreva para eles. Se bem que foi, durante o programa, apareceu no nosso gerador de caracteres. A gente se encontra no próximo Vejam Só.